A sogra, que desapareceu. O mistério de um caso de vingança familiar. Imagine isso. Você acorda numa manhã de segunda-feira, pega seu café, abre o celular e vê 47 chamadas perdidas da sua esposa. Seu coração dispara. Você liga de volta e ela está em pânico total. Minha mãe desapareceu. A casa dela está vazia. Todos os móveis sumiram. É como se ela nunca tivesse existido. Você corre até lá e, de fato, a casa está completamente vazia. Não há móveis, não há roupas, não há fotos. Nada. Apenas paredes brancas e o eco dos seus próprios passos. A vizinha diz que viu um caminhão de mudança na madrugada. Ninguém sabe para onde ela foi. Ela não atende o celular. Não responde mensagens. Simplesmente evaporou. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Isso não foi um sequestro. Não foi Alzheimer. Não foi nenhuma emergência médica. Foi uma decisão financeira calculada, friamente executada, que custou a essa família mais de $380 mil e quase destruiu um casamento de 15 anos. E a parte mais assustadora? Eu vejo famílias cometendo variações desse mesmo erro todos os dias. Meu nome é Nick, e eu passo tempo demais pensando sobre como o dinheiro destrói relacionamentos familiares que deveriam ser inquebráveis. Se você é alguém que já emprestou dinheiro para um familiar e ficou com aquele aperto no estômago quando a data de pagamento passou, ou se você tem parentes que acham que você é o banco da família só porque tem uma carreira estável, já clica no botão de inscrever-se e deixa um like se esse vídeo te ajudar. Porque hoje eu vou te contar uma história real que parece ter saído de um thriller psicológico, mas que na verdade é sobre algo muito mais comum e muito mais perigoso. A tóxica mistura entre dinheiro, família e vingança silenciosa. A questão é a seguinte: Daniel e Carolina eram um casal modelo. Ele trabalhava em TI, ganhando uns $95 mil por ano. Ela era enfermeira, puxando cerca de 68 mil. Juntos, estavam na faixa dos 160 mil anuais. Solidamente classe média alta. 3 filhos, casa própria, 2 carros pagos. Eles faziam tudo certo financeiramente. Economizavam 22% da renda bruta. Tinham um fundo de emergência robusto com 9 meses de despesas. Contribuíam para o 401k. Tinham seguro de vida. Eram, em todos os sentidos práticos, o modelo americano de sucesso financeiro. Aí entra a Dona Márcia, a sogra de Daniel. Agora olha, eu sei que piadas sobre sogras são clichê, mas Dona Márcia era diferente. Ela tinha 62 anos, viúva há 7 e sempre teve uma relação complicada com dinheiro. Trabalhava como secretária a vida toda, nunca ganhou mais que $35 mil por ano e nunca aprendeu a economizar. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Dona Márcia não era financeiramente irresponsável por burrice. Ela era irresponsável por escolha. Existe uma diferença brutal. Segundo um estudo de 2023 da Federal Reserve, 37% dos americanos não conseguiriam cobrir uma emergência de $400 sem pegar emprestado ou vender algo. Mas quando você analisa os dados por faixa etária, descobre algo fascinante. Pessoas na faixa dos 60 a 69 anos têm, em média, $142 mil em poupança para a aposentadoria. Dona Márcia? Zero. Literalmente zero. Ela tinha gastado cada centavo que entrou na vida dela em experiências. Cruzeiros no Caribe, bolsas de marca, reformas desnecessárias na casa e sempre que ficava sem dinheiro no final do mês, Carolina aparecia para salvar. É aqui que fica realmente interessante. Durante 12 anos de casamento, Daniel viu sua esposa transferir dinheiro para a mãe dela 347 vezes. Sim, ele contou. Porque depois de um certo ponto, ele começou a fazer planilhas. A média era de $650 por mês. Às vezes era só 200 para cobrir a conta de luz. Outras vezes era 2.400 para uma emergência médica, que sempre parecia acontecer na mesma semana que Dona Márcia comprava uma TV nova. Façamos as contas. $650 por mês, ao longo de 12 anos, são $93.600, quase $100 mil. Se esse dinheiro tivesse sido investido num fundo de índice S&P 500 básico, com retorno médio histórico de 10% ao ano, hoje valeria aproximadamente $156 mil. Mas espera, fica pior. Daniel tentou ter a conversa inúmeras vezes. Ele sugeria orçamentos. Oferecia ajuda para organizar as finanças da sogra.
Propunha um plano onde ela reduziria despesas e eles reduziriam gradualmente o apoio financeiro. Carolina sempre concordava. E uma semana depois, lá estava ela transferindo mais $800, porque a mãe realmente precisava dessa vez. Agora, você pode estar pensando, Nick, mas é a mãe dela. Família é família. Você não pode simplesmente abandonar sua mãe. E olha, eu entendo. Eu realmente entendo. Existe uma diferença brutal entre ajudar um familiar que está passando por dificuldades genuínas e ser um caixa eletrônico humano para alguém que se recusa a fazer escolhas adultas. Aqui está o que estudos de psicologia financeira nos mostram. Quando você resgata repetidamente alguém das consequências de suas próprias escolhas financeiras, você não está ajudando. Você está incapacitando. Você está removendo o único incentivo que essa pessoa tem para mudar: o desconforto. 3 anos atrás, algo mudou. Daniel descobriu que Carolina tinha aberto um cartão de crédito secreto. Um cartão só no nome dela, que ela estava usando para cobrir despesas da mãe que ela não queria que ele soubesse. O limite? $15 mil. O saldo? $14.700. Taxa de juros? 23,99%. Eles tiveram a briga. A briga feia. O tipo de briga onde coisas são ditas que não podem ser desfeitas. Ele disse que se sentia traído. Ela disse que ele era insensível e egoísta. Ele disse que não casou com a sogra. Ela disse que talvez eles deveriam se divorciar então. Eles não se divorciaram. Mas algo quebrou naquele dia. Aqui está a parte que me deixa louco. Em vez de resolver o problema real, que era a completa falta de limites financeiros com Dona Márcia, eles fizeram terapia de casais focada em comunicação e confiança. É como colocar band-aid num osso quebrado. Você não está tratando a fratura, está só cobrindo o hematoma. Daniel fez Carolina prometer que não haveria mais empréstimos escondidos. Ela prometeu. Ele concordou em não monitorar os gastos dela tão de perto. Superficialmente, as coisas melhoraram. Mas Dona Márcia? Ela percebeu algo. Ela percebeu que quase tinha destruído o casamento da filha. E aqui está onde a psicologia fica sombria. Em vez de isso servir como um despertar, como um momento de meu Deus, preciso parar, ela ficou ressentida. Na cabeça dela, Daniel era o vilão. Ele estava controlando a filha dela. Ele estava impedindo Carolina de ajudar a própria mãe. Ela começou a plantar essas sementes sutilmente. Seu pai nunca teria me tratado assim, ela dizia. Um homem de verdade cuida da família da esposa. Ela soltava em jantares de família. Aqui está onde a história fica realmente perturbadora. 6 meses atrás, Dona Márcia apareceu com uma oportunidade de investimento. Um amigo dela estava vendendo uma casa em outra cidade. Uma pechincha absoluta. Ela poderia comprar, alugar e ter renda passiva para finalmente não ser um fardo para a filha. Ela precisava de $85 mil de entrada. Ela tinha 12 mil economizados. Milagre dos milagres. Precisava de 73 mil emprestados. Prometeu documentar tudo. Prometeu pagar de volta com os aluguéis. Jurou que essa era a solução para todos os problemas. Carolina foi a Daniel. E pela primeira vez em anos, algo tinha mudado nele. Ele estava cansado, exausto de ser o vilão, exausto de brigar. Ele disse sim com uma condição. Tudo seria documentado legalmente. Nota promissória, juros, cronograma de pagamento, como um empréstimo de verdade. Dona Márcia assinou tudo, sorrindo. Eles transferiram os $73 mil. Daniel tirou de suas economias de longo prazo, pagando impostos e penalidades por saque antecipado do IRA. O custo real? Quase $94 mil quando você soma os impostos e o crescimento. Futuro perdido. A casa que Dona Márcia comprou? Existia. Ela realmente comprou. Mas aqui está a reviravolta. Ela nunca teve intenção de alugar. Ela mudou para lá, sozinha, para uma cidade a 1.200 milhas de distância, e cortou contato completamente. Quando Carolina finalmente conseguiu rastrear a mãe, através de um investigador particular que custou mais $3.500, a verdade saiu. Dona Márcia não estava fugindo de nada. Ela estava fugindo para algo. Liberdade. Liberdade do julgamento. Liberdade das expectativas de ter que mudar seus hábitos. E liberdade de pagar de volta 1 centavo sequer daqueles $73 mil. Vocês nunca me aceitaram, ela disse quando finalmente atendeu o telefone. Sempre me fizeram sentir como um fracasso.
Esse dinheiro? Considere uma compensação por anos de me fazer sentir inferior. Ela havia consultado um advogado. A nota promissória? Tecnicamente válida. Mas o processo de tentar cobrar atravessando linhas estaduais, possivelmente resultando em recuperação zero depois de custos legais, não valia a pena. O advogado disse que eles poderiam gastar facilmente 40 a 60 mil em honorários legais e talvez conseguir uma sentença que ela simplesmente não pagaria de qualquer forma. Você não pode tirar sangue de pedra. E Dona Márcia era, financeiramente falando, uma pedra. Aqui está onde essa história passa de triste para devastadora. Carolina entrou em depressão profunda. Ela não perdeu apenas 94 mil dólares. Ela perdeu a mãe. A mulher que ela achou que estava ajudando a vida toda a tinha usado, manipulado e depois descartado no momento em que conseguiu uma última grande pontuação. O casamento? Sobreviveu, tecnicamente. Mas Daniel me disse, sim, eu conversei com ele para essa história, que algo mudou irreversivelmente. Eu não consigo olhar para ela sem ver aqueles 94 mil dólares queimando. Ele disse. E ela não consegue olhar para mim sem sentir vergonha de ter escolhido a mãe errada. Eles estão em terapia. De novo. Terapia? Cara. Mais 4.800 dólares por ano em copagamentos. Os filhos perguntam pela avó. Por que não vemos mais a vovó? Como você explica para uma criança de 8 anos que a avó é uma sociopata financeira? E aqui está o cálculo brutal que mantém Daniel acordado à noite. Aqueles 94 mil dólares, investidos pelos próximos 23 anos até ele se aposentar aos 65, com retorno de 8% ao ano, teriam se tornado 586 mil dólares. Meio milhão a mais na aposentadoria. A diferença entre se aposentar confortavelmente aos 65 e ter que trabalhar até os 70. Uma decisão. Uma pessoa tóxica. Meio milhão de dólares. Olha, eu sei que essa história é extrema. A maioria das situações com famílias e dinheiro não termina com alguém desaparecendo para outro estado. Mas a dinâmica subjacente? Essa é comum pra caramba. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre emprestar dinheiro para a família. Lição 1. Empréstimos familiares raramente são sobre dinheiro. Eles são sobre poder, controle e dinâmicas emocionais não resolvidas que datam da infância. Dona Márcia não precisava daquele dinheiro. Ela tinha seguro social. Poderia ter reduzido para um apartamento menor. Mas aceitar isso significaria aceitar que ela tinha feito escolhas ruins a vida toda. E algumas pessoas preferem queimar pontes do que admitir erro. Um estudo da Charles Schwab de 2022 descobriu que 46% dos americanos já emprestaram dinheiro para um familiar e não foram pagos de volta. Mas, mais revelador, 73% dessas pessoas disseram que o relacionamento ficou permanentemente danificado. O dinheiro destruiu o relacionamento de qualquer forma. Eles só não recuperaram o dinheiro também. Lição 2. Toda vez que você resgata alguém, você está treinando essa pessoa. Comportamento recompensado é comportamento repetido. Cada vez que Carolina salvou Dona Márcia sem consequências, ela estava ensinando. Faça o que quiser, eu vou aparecer. Psicólogos chamam isso de reforço intermitente, e é a mesma mecânica que torna o jogo viciante. Dona Márcia estava jogando roleta onde a casa sempre pagava. Por que ela pararia? Lição 3. Você não pode emprestar dinheiro que não pode se dar ao luxo de perder. Isso não é cinismo. É matemática com um toque de realismo. Se você emprestar 10 mil dólares para um irmão e nunca ver esse dinheiro de volta, sua vida ainda pode continuar sem grandes mudanças? Não? Então não empreste. Daniel e Carolina retiraram dinheiro da aposentadoria. Dinheiro com propósito. Dinheiro com proteções legais contra credores. Eles transformaram um ativo protegido em um passivo não seguro na forma de um empréstimo para alguém com histórico provado de irresponsabilidade financeira. Isso não foi generosidade. Foi autossabotagem financeira. Vamos ser brutalmente honestos sobre os sinais de alerta que estavam piscando em neon. Bandeira número 1. Dona Márcia nunca pagou de volta nenhum dos empréstimos anteriores. 347 transações, 0 reembolsos. O melhor previsor de comportamento futuro é comportamento passado. Bandeira Drêmula 2. Ela resistia a qualquer discussão sobre orçamento ou planejamento financeiro. Pessoas que evitam transparência financeira geralmente têm algo a esconder, mesmo que seja só do themselves. Bandeira Drêmula 3. Ela usava culpa e manipulação emocional. Você não me ama? Seu pai nunca faria isso comigo.
Essas são táticas de manipulação, não argumentos baseados em necessidade real. Bandeira número 4. A oportunidade exigia decisão imediata. Golpistas e manipuladores sempre criam urgência falsa. Oportunidades legítimas podem esperar diligência devida. Bandeira número 5. Ela consultou um advogado antes de pedir o dinheiro. Pense nisso. Ela já estava planejando não pagar de volta antes mesmo de assinar os papéis. Se você está numa situação parecida, não tão extrema, mas no espectro, aqui está o que fazer. Passo 1. Defina limites claros. Antes de haver uma crise, sente com seu cônjuge e concordem. Aqui está o máximo que estamos dispostos a dar, emprestar para a família em qualquer situação. Talvez seja $5.000 por ano. Talvez seja 0. O número importa menos que ter o número decidido com antecedência. Quando a emoção está alta e mamãe está chorando sobre despejo, é tarde demais para pensar claramente. Passo 2. Trate empréstimos familiares como presentes mentalmente. Se você decidir dar dinheiro, considere-o como um presente. Se voltar, bônus surpresa. Isso te protege de ressentimento e amargura quando, não se, ele não volta. Mas aqui está o truque. Se você não pode se dar ao luxo de presenteá-lo, não o empreste. Period. Passo 3. Exija transparência total. Se um familiar precisa de dinheiro, você tem o direito de ver por quê. Extratos bancários. Orçamento. Plano para a crise não se repetir. Se eles se recusam, isso te diz tudo o que você precisa saber. Não é ser controlador, é due diligence básica. Bancos fazem isso. Você também pode. Passo 4. Ofereça educação, não dinheiro. Não posso te dar $3.000, mas posso passar 3 horas contigo este sábado, ajudando a montar um orçamento. Se eles recusarem, o problema não era falta de dinheiro, era falta de responsabilidade. Passo 5. Reconheça a codependência financeira. Existe um conceito na psicologia chamado habilitação. É quando seu ajudar está realmente permitindo o comportamento destrutivo continuar. Se você está constantemente resgatando alguém, não está ajudando, está participando da própria disfunção deles. É duro? Sim. É verdade? Também sim. Vamos voltar aos números porque números não mentem. A família de Daniel perdeu 94 mil em dinheiro direto, empréstimo plus penalidades de impostos, 93.600 reais em apoio anterior ao longo de 12 anos, 586 mil reais em crescimento de investimento futuro perdido, 3.500 reais em custos de investigador particular, 4.800 ano em terapia em andamento. Valor não quantificável, paz de espírito, confiança no casamento, relacionamento com a avó dos filhos. Estamos olhando facilmente mais de $800.000 em impacto financeiro de vida inteira quando você considera custos de oportunidade e danos colaterais. E Dona Márcia? Ela tem uma casa quitada em outro estado, comprada com dinheiro de outras pessoas e zero intenção de fazer reparação. Numa sociedade funcional, isso seria fraude. Mas por que está envolta em dinâmica familiar? É apenas complicado. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer dizer em voz alta. Nem todo mundo na sua família merece acesso às suas finanças. Sangue não te dá direito ao meu salário. Eu sei que isso soa duro. Eu sei que vai contra tudo que somos ensinados sobre família. Mas olha, família significa cuidar um do outro. Significa apoio mútuo. Significa sacrifício. Não significa você ser um mártir financeiro enquanto outra pessoa vive sem consequências. O erro de Daniel e Carolina não foi amar demais. Foi amar sem sabedoria. Foi confundir habilitação com apoio. Foi deixar manipulação emocional sobrescrever lógica financeira básica. E a parte mais triste? Isso não é incomum. Eu recebo e-mails toda semana de pessoas em variações dessa mesma situação. Meu irmão precisa de mais 8 mil. Minha filha não consegue pagar o aluguel de novo. Meus pais querem que eu seja cogarante. A história muda. A dinâmica não. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Se você está atualmente apoiando financeiramente um membro da família, faça essas perguntas. Essa pessoa está fazendo mudanças concretas para não precisar da minha ajuda no futuro? Estou sendo transparente com meu cônjuge sobre a extensão total desse apoio? Esse apoio está impactando meus próprios objetivos financeiros? Como eu me sentiria se esse dinheiro nunca voltasse ou se esse apoio continuasse pelos próximos 10 anos? Se as respostas te deixam desconfortável, você já sabe o que precisa mudar. E olha, estabelecer limites vai ser difícil. Você pode ser chamado de egoísta,
Você pode ser culpado. Você pode até perder relacionamentos. Mas aqui está o que eu aprendi conversando com centenas de pessoas que passaram por isso. Ninguém já me disse que se arrependeu de estabelecer limites financeiros saudáveis. Mas incontáveis pessoas me disseram que se arrependem de não terem feito isso mais cedo. Daniel me disse algo que fica comigo. Nick, ele disse, eu não perdi $94 mil. Eu paguei $94 mil pela lição mais cara da minha vida. Algumas pessoas vão tomar tudo que você dá e depois ficarem bravas por você não dar mais. Não pague essa taxa de aula. Aprenda com a dor de outra pessoa. Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre dinheiro e família, deixe um like. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, especialmente se está considerando emprestar uma quantia grande para a família, compartilhe esse vídeo. E se você quer mais conteúdo sobre a psicologia real do dinheiro e as decisões difíceis que ninguém mais está falando, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. E lembra, proteger suas finanças não é egoísmo, é autopreservação. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer: não! Até o próximo vídeo!